Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou seu professor de História. E galera, nessa aula nossa a gente vai falar um pouquinho sobre a proclamação da República, mais especificamente nós faremos a resolução de alguns exercícios sobre esse assunto aqui, tá? Bom, vamos lá galera, pra gente entender algumas coisas aqui antes da gente resolver os exercícios, né? Vamos lembrar, quando você já está ligado aqui, ó, tá falando de proclamação da República, você já tem que pensar em algumas coisas, já tem que engatilhar a mente. De que forma? Pensando, beleza, proclamação da República, 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro que fez esse negócio. Militar, marechal, militar, certo? Aí você já saca, opa, tem presença dos militares. Se tem presença dos militares, significa que o Dom Pedro II tinha perdido o apoio dos militares. E os militares já tinham participado também, evidentemente, da Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai é um fator influente tanto na proclamação da República por esse motivo, quanto no abolicionismo, quanto no processo de abolição da escravidão no Brasil. Certo? E aí você vai fazendo todo esse raciocínio, todo esse encadeamento de ideias para você sacar o assunto. Vamos lá. Qual é a diferença entre uma democracia republicana e uma monarquia? Assinale a alternativa correta. Galera, o que é uma democracia? Uma democracia, demos significa povo, cracia significa governo. Portanto, é o governo do povo. A democracia é uma forma de governo que surge lá na Grécia Antiga, no século V a.C., com Clístenes. Tá? E a democracia surge de uma maneira, mas hoje em dia ela é aplicada de uma outra forma, e no final do 19 ela está começando a engatinhar. É uma forma de governo em que você tem o povo escolhendo o seu governante. Você tem uma maior participação popular na escolha dos seus governantes, portanto, na política de uma forma direta. Então, uma democracia republicana ou uma república democrática é uma forma de governo em que você vai encontrar o povo escolhendo o seu presidente ou o seu primeiro-ministro, o seu chefe de Estado. Qual que é a diferença que a gente tem de uma monarquia? A pessoa consegue escolher o rei, a rainha, o imperador? Não. Como que funciona essa forma de governo monárquica? Ela é hereditária. Ela vai passando de pai para filho e assim a mesma família vai se mantendo no poder. Partindo desse princípio, vamos para as alternativas. Letra A. Em uma democracia não existem eleições. Enquanto na monarquia, todos os governantes são escolhidos pelo povo. E aí, galera? Numa democracia não tem eleições? Claro que sim, as eleições são a eleição é uma das bases da democracia. Sem eleição não tem democracia, porque a eleição é a forma que o povo escolhe o seu representante, contrariando tudo que a gente tem na alternativa. E aí ele diz que enquanto na monarquia todos os governantes são escolhidos pelo povo. Todos os governantes da monarquia são escolhidos pelo povo? Nem todos. Professor, e como é que funcionava no Brasil? Você falou que o rei ele estava no poder, por causa que a família dele estava no poder, ele foi se mantendo no poder. E os deputados e os senadores? Nós tínhamos eleições no Brasil, né, com o chamado parlamentarismo às avessas ou parlamentarismo brasileiro que nós tínhamos no poder. Né? Você tem eleições, só que é uma pequena, mínima parcela que não chegava a 5% da população brasileira que escolhia os representantes, os senadores e os deputados. B. A monarquia é a única forma de governo em que os parlamentares podem escolher o chefe do poder executivo. Não. Essa forma de governo que a gente tem aqui é o chamado parlamentarismo. Na Inglaterra a gente funciona dessa forma. Sabe como é que funciona na Inglaterra esse raciocínio? Como que na Inglaterra vai ter o parlamentarismo funcionando? Assim, ó, vem aqui comigo. Nós temos na Inglaterra eleições, ou seja, o povo inglês vota. Essas eleições escolhem um parlamento. Professor, o que é parlamento? São os deputados. E os deputados escolhem o chefe do executivo. Quem é o chefe do executivo? Primeiro-ministro. É assim que funciona. E daí você tem a rainha que está no topo disso tudo, mas que ela não tem função política nenhuma. Né? Não manda em nada. As eleições escolhem o parlamento compõe o primeiro-ministro. Escolhe o primeiro-ministro. Não é uma monarquia, é um parlamentarismo. Essa seria a maneira dessa alternativa estar correta. C. Em uma democracia,
Todos os governantes são eleitos em votação popular, inclusive o chefe do Poder Executivo. Certinho. Pode marcar a letra C que ela está correta. Tá falando tudo o que a gente disse. A democracia, o povo escolhe os seus governantes. Vamos ver o que as outras estão erradas. D. A democracia permite a participação dos militares no governo civil. A democracia permite a participação dos militares no governo civil, enquanto a monarquia proíbe essa participação? A monarquia não deixava os militares governarem? Não tem nada a ver, não faz sentido nenhum essa frase. E, em uma monarquia, a escravidão não pode ser abolida, mas em uma democracia todos devem ser igualmente livres? Não tem nada a ver, né? Não é porque a monarquia... isso não faz sentido, a escravidão não poder ser abolida porque é uma monarquia. Né? A monarquia só significa que é um rei que está no governo. Não tem outras características condicionantes. Portanto, a alternativa correta seria a alternativa C. Beleza? Vamos lá, gente. 2. Por que a questão religiosa enfraqueceu o Estado imperial? Porque aqui o Dom Pedro II acabou perdendo poder, perdendo apoio da Igreja Católica, e a Igreja Católica era uma grande instituição de poder nesse período, né? Sendo uma das bases, inclusive, da nossa cultura. A questão religiosa afastou a Igreja do Estado imperial, que perdeu uma de suas bases de apoio. Beleza? Questãozinha número 3, galera. Todos os cafeicultores republicanos eram abolicionistas? Explique. Está querendo dizer que todos os produtores de café no Brasil, eles eram favoráveis ao fim da escravidão? Todos queriam o fim da escravidão? Muito pelo contrário. A maioria dos cafeicultores brasileiros era favorável à escravidão, porque eram eles que tinham escravos, eram eles que compravam esses escravos e colocavam eles para trabalhar. Então, é o oposto. A maioria dos republicanos, dos cafeicultores, eles eram favoráveis à escravidão, né? E a gente pode colocar uma resposta da seguinte maneira: não, alguns cafeicultores eram abolicionistas, sobretudo no oeste paulista, mas aqueles do Vale do Paraíba se tornaram republicanos para protestar contra as leis do Império. Eles se tornam republicanos porque o Dom Pedro II havia abolido a escravidão, né? E aí eles começam a criticar cada vez mais o poder do Dom Pedro II. Ok? Próxima questãozinha aqui pra gente, galera. Com relação à proclamação da República, assinale o que for correto. Vamos lá, você está manjando tudo já de proclamação da República, então você vai acertar com certeza essa questão. Vem comigo. A República foi estabelecida por meio de um processo que não foi popular. Opa, tá certinho, o povo não foi para as ruas, o povo assistiu bestializado. Ao contrário do que desejavam os republicanos radicais. Perfeita, cara, essa alternativa tá corretíssima. Pode marcar ela aí já logo de cara, tá? Na verdade, você nunca marca uma alternativa logo de cara. Você tem que sempre analisar as outras, tá? Porque pode ser que é para você marcar a incorreta e não é o nosso caso aqui. A República ela é estabelecida assim, sem uma participação popular, e os republicanos radicais, eles queriam que o povo fosse para as ruas para poder tomar conta desse poder aqui. Tá? B. Os cafeicultores do Vale do Paraíba só apoiaram o golpe contra a monarquia para poder finalmente libertar seus cativos. Tá querendo dizer que os caras apoiam eles têm um apoio aqui à monarquia, eles são contra a monarquia, porque querem ficar sem escravos? Não, eles eram os proprietários dos escravos, não tem nada a ver. C. Ainda que o exército continuasse aliado ao governo, o exército ainda continuava aliado ao governo? Não, tem até aquela chamada questão religiosa, que é a treta do exército com Dom Pedro II. Os militares não tinham poder de armas para conter o golpe. Essa foi a C. D. A Lei Áurea foi a grande causa que levou ao golpe, pois nenhum dos republicanos apoiava a abolição da escravatura. Muito pelo contrário, nós temos muitos republicanos que são também favoráveis ao fim da escravidão. E os cafeicultores paulistas não apoiaram o golpe, porque temiam que o poder do Estado pudesse ser descentralizado. Muito pelo contrário, se o Estado fosse descentralizado, era o interesse dos cafeicultores paulistas. Significa que a província de São Paulo teria mais força do que necessariamente um poder central. Beleza, galera? Pra gente fechar, a gente vai ver aqui só um esqueminha que demonstra para você alguns elementos da Proclamação da República. Vamos lá? A Proclamação da República aboliu a monarquia imperial, já enfraquecida pela questão religiosa e pela questão militar. A Proclamação da República foi realizada por militares do Exército, com apoio dos cafeicultores.
a proclamação da República desejada por profissionais liberais e cafeicultores, esses profissionais urbanos chamados de abolicionistas. Beleza, galera? Aqui a gente fecha, então, a nossa aula de correção de exercícios sobre a proclamação da República. Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!